Eu vou precisar agora viver essa vida em Cristo Jesus. Volta no capítulo 5 para você entender, no versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, já estando reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Jesus não nos salvou somente com a sua morte, mas Ele também agora nos salvou com a sua vida. Agora é a vida de Cristo que vem para dentro das nossas vidas, amados. Aquele velho homem morreu, porque agora precisa ter um novo homem. E esse novo homem chama-se Jesus Cristo, que habita dentro de nós. Paulo fala que a minha vida está escondida com Deus em Cristo Jesus. Agora eu estou lá dentro. Jesus é a minha vida. Estou vivendo a minha vida por Cristo. Não por mim mesmo mais. Não pelas minhas forças. Quando ressuscitei com Cristo, Ele me fez participante da vitória. Não preciso mais lutar, porque isso é uma realidade. Não preciso mais querer morrer, porque já estou morto. Não preciso mais me submeter ao pecado, porque eu já venci o pecado. Eu não vou vencer, eu já venci. Vocês não acharam estranho quando Jesus virou para aqueles discípulos e falou assim: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo? Os caras estavam lá sem entender nada da vida de Cristo, e Jesus já sabia de tudo isso, falou assim: vocês são. Jesus fala para todos nós hoje a mesma coisa. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, porque quem habita em nós é Cristo Jesus, o Senhor. Já não vivo eu, mas Jesus vive na minha vida agora. Agora eu não sou mais escravo do pecado. Agora eu não preciso me submeter mais àquelas ordenanças do passado. Quando Ele mandava eu fazer, eu fazia porque eu era obrigado. Você e eu agora morremos e ressuscitamos. Temos uma nova vida. E essa vida nos capacita para falar não para o pecado, não para o mundo e não para o diabo. Aleluias. Vocês estão tristes pela nova vida? Então, falemos glória a Deus, porque não é pecado. Vamos aplaudir Jesus que nos deu uma nova vida. Aleluias! Ressuscitamos de entre os mortos, Senhor. Já não vivemos mais, é você que habita em nós. Louvado seja seu nome. Aleluias! Aleluias! Jesus está morto ou Jesus ressuscitou? Jesus está morto ou ressuscitou? Imagina Jesus ressurreto virando para o Pai: Pai, eu preciso vencer a morte, Pai. Pai, é o seguinte, viu o que eles fizeram comigo naquela cruz? Me tira da morte. O Pai disse: meu filho, você está ressurreto. Ué, eu estou ressurreto? Seria ridículo, não? Às vezes nós nos comportamos assim, bem ridiculamente. Já ressuscitamos com Cristo, mas nos posicionamos, nos comportamos como alguém que ainda está escravo do pecado. Nos comportamos como alguém que ainda está sujeito a todas as artimanhas do pecado. Temos a atitude do morto, mas não temos a atitude do ressurreto. O ressurreto agora vence o pecado. O ressurreto agora tem a vida que agrada a Deus. O ressurreto agora, quando é tentado, porque o ressurreto não é tentado mais? Sim ou não? O velho Senhor aparece de vez em quando ou não? Aparece ou não aparece? Mas e agora? O corpo do pecado morreu, como é que ele vai fazer agora? Não pode fazer nada. Se fizer, porque você está deixando. Ele não tem mais domínio sobre sua vida, diz a palavra de Deus. Você não é mais escravo do pecado e do diabo. Agora você foi feito filho de Deus em Cristo Jesus o Senhor, para ter uma vida de vitória, uma vida de santificação. Seremos tentados, certamente. O diabo vai estar o tempo todo ao nosso derredor, certamente. Mas o que o diabo pode contra Jesus? O que o diabo pode contra o Jesus nosso? O que o pecado pode contra Jesus? Quem habita dentro de nós? Não pode nada contra nós então. Porque agora a vida que estou vivendo, vivo ela pela fé no Filho de Deus. Aleluias! O pecado não tem mais domínio sobre... Quero dizer uma coisa, amados. Não ignore a sua libertação do pecado. Senão você vai sucumbir diante das tentações. Você vai voltar para o vômito.
você vai voltar para a lama. Você vai tirar a mão do arado e voltar para trás. Porque você está deixando de usufruir dessa vida nova, dessa maravilha, desse milagre que é o novo nascimento. Isso é um milagre. O desgraçado se enche de graça. O ladrão passa a ser honesto. O injusto passa a ser justo. O pecador passa a ser santo. A prostituta guarda-se para Deus. O desonesto passa a viver embaixo da honestidade. O mentiroso passa a ser verdadeiro. Esse é o milagre do novo nascimento. Seremos tentados a mentir? Certamente. Precisaremos mentir? De hipótese alguma, porque Jesus jamais mentiu. Na sua boca não achou engano. Quem vive na minha vida agora? Quem vive na sua vida? Então vamos dizer que Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Vira para teu irmão e diz: Cristo vive na sua vida, meu irmão. Digo a todos vocês: Cristo vive na vida de vocês, amados. Porque o velho homem morreu e ressuscitou, agora o novo homem. E esse novo homem agora tem a natureza de Cristo, Adilson. Você é participante da natureza divina. Somos participantes dessa natureza divina. Aleluias! Aleluias! Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Glória a Deus! Um monte de ressurreto dentre os mortos! Novas criaturas! Para viver uma vida santa diante de um mundo corrompido e mau. Mas podemos reinar em vida, amados. Podemos reinar em vida contra o pecado. Podemos reinar em vida porque Cristo Jesus nos garante na sua palavra bendita. Louvado seja o Senhor. Versículo 12. Já que nós sabemos de tudo isso, Paulo diz assim: então não reine o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas ordenanças, em seus desejos. Não reine o pecado então no seu corpo, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado para instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estamos debaixo da lei do pecado, mas estamos debaixo da graça. Por isso não precisa mais o pecado reinar sobre nós. Não precisamos emprestar nossos membros mais ao pecado, porque não estamos mais debaixo da lei do pecado. Agora estamos vivendo debaixo da graça, graça salvadora, completa, absoluta, que resolveu todos os meus problemas. Paulo quer que a gente entenda que o pecado não é mais rei sobre nós. Por isso ele diz: não reine mais o pecado. Paulo quer que a gente compreenda que mudou agora o reinado. Agora o rei é outro. Agora o rei não é mais o pecado, agora o rei é Cristo Jesus, o Senhor. Agora quem manda em nós é Jesus. Agora quem nos governa é Jesus. Agora quem dita a regra é Jesus. Portanto, diz a palavra: não reine o pecado em vossos corpos mortais, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumento de justiça. Um monte de vivo perto de um monte de morto. Um monte de vivo. Você quer encontrar um monte de gente morto? Só atravessar a BR ali, ó. Já estive ali muitas vezes, quando estava morto. Estou aqui hoje porque sou vivo. Não é porque agora sou obrigado, porque me coagiram, não é porque é ruim, não é porque é chato, não é porque é uma coisa ruim, não é porque é uma coisa sem graça. Eu estou aqui porque aqui eu encontrei vida, e a encontrei em grande abundância. Daqui eu encontrei um poço de água viva que nunca seca. Aqui eu encontrei a pessoa de Jesus, aquele que me ressuscitou dentre os mortos e me fez uma nova pessoa. Por isso eu posso estar aqui apresentando os meus membros, não ao pecado, mas apresentando os meus membros a Deus, a minha língua, a minha voz, o meu corpo, para que Cristo seja glorificado. E assim com cada um de nós. Estou parecendo um pregador da Assembleia. Eu amo o Senhor Jesus, amados, eu amo a nova vida. Por isso eu sempre digo que quando eu me desanimar de Deus é porque eu me animei foi com o diabo. Eu amo Jesus porque eu me desanimei com o diabo, me frustrei com as trevas, me frustrei com o pecado.
me frustrei com a opressão, me frustrei com aquilo que o diabo me oferecia, me animei com Cristo Jesus, porque verdadeiramente encontramos a vida e a libertação na pessoa dele, porque ele é bom, ele é rico em misericórdia, diz a palavra. Me animo com você, Jesus. Louvado seja teu nome. Aleluias. Amados, ofereçamos-nos a Deus, porque a nossa vida não é mais nossa. Ofereçamos nossos corpos ao Senhor, porque eles pertencem ao Senhor agora. Agora meu corpo não existe mais para satisfazer o pecado, meu corpo agora existe para a satisfação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos apresentar, não vamos fugir, não vamos ignorar, não vamos desanimar, não vamos fracassar, não, vamos nos apresentar. Há uma convocação, há um chamamento de Deus, e Deus diz então agora apresenta seu corpo a Ele, porque você é vivo, você pode tomar essa decisão, você pode dizer o que você quer fazer, você pode falar não para o pecado e para o diabo, e você pode falar sim para Deus e para a sua vontade. Nós somos livres agora, verdadeiramente fomos o povo que o Senhor libertou, para a glória do Pai. Agora eu já sei, eu considero, eu tenho agora que me apresentar ao Senhor, pela fé na sua palavra. Amados, isso é muito mais do que um negócio posicional. Tem uma conversa assim, posicionalmente você já é. Amados, eu não quero saber do que é posicionalmente, eu quero experimentar aquilo que eu sou em Cristo Jesus, e pela fé eu saio do posicional e vou para o experimental, eu saio do entendimento intelectualizado e vou para a prática de uma vida reta e que agrada a Deus. A minha vida tem sido como um caminho da luz da aurora, a minha vida, a luz da minha vida tem brilhado mais e mais e mais. Eu quero que chegue o dia perfeito. Eu não posso vencer 2004 igual comecei. Eu quero chegar mais parecido com Jesus, mais vencedor, mais vitorioso, mais santo, mais definido, mais radicalizado contra o pecado. Porque eu posso. Porque Cristo habita na minha vida, e Cristo em mim é a esperança da glória, esperança de vencer o pecado. Como é que você quer terminar esse ano? Apresenta-se a Deus. Há um chamamento nesse lugar. Apresenta a sua vida a Deus. Oferece teus membros ao Senhor, porque Ele está conosco. Versículo 15 diz assim: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Já que eu recebi um negócio tão bom, agora eu posso pecar? Paulo diz: de modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentade para servos para obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, sendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Amados, nós temos que oferecer as nossas vidas a Deus, porque quem não oferece a vida a Deus oferece ao pecado. Quem não se apresenta para Deus se apresenta para o pecado. E Paulo diz: de modo nenhum ao pecado. O apóstolo está sendo incisivo, radical, contundente. Vamos apresentar a Deus. Por que eu vou agora me apresentar a Deus? Porque tendo sido eu servo do pecado, eu me entreguei de coração à forma de doutrina que vivo hoje. Amados, não é uma conversão forçada, não é uma conversão violenta, não é uma conversão por imposição, mas é uma conversão de coração, de coração, de coração, diz a palavra. A minha conversão tem que ser de coração. Eu vim para Jesus não é porque queria arranjar mulher, queria arranjar casamento, não vim para Jesus porque queria ser pastor, eu vim para Jesus porque eu quis amar a Jesus, porque Ele me amou primeiro, porque não quis fazer vão o sacrifício dele na cruz do Calvário. Não quero que meus filhos se convertam porque o pai é pastor. Quero que Rebeca, Ana e Estevão se rendam a Cristo Jesus por amá-lo, amá-lo de todo o coração. Ai daqueles que não amam o Senhor, vai ter uma vida medíocre, uma vida de derrota, não vai satisfazer a Deus e nem ao diabo. A nossa conversão é de coração. Eu me entreguei de coração a Jesus. Por isso Jesus nunca me cobrou nada que eu achasse grande, amados. Oh, amados, quando eu fico triste, quando eu vejo irmãos achando que Jesus está cobrando alguma coisa grande.
Amados, quanta tristeza fica em meu espírito. Essa pessoa não sabe o que é grande. Porque grande é Jesus, amados, grande é a salvação. Vocês não sabem o que é medíocre. Medíocre é a vida no inferno, no pecado. Amados, o que não presta é as trevas. O que Jesus poderia me cobrar mais do que Ele já me deu? Que exigência Jesus poderia fazer à minha vida maior do que o sacrifício na cruz do Calvário? Pelo homem indolente, insensato, imoral. Que Ele poderia me pedir que eu não pudesse de coração falar amém para Ele? Precisamos rever esses conceitos dentro de nós. Precisamos rever nosso amor. Precisamos rever nosso coração. Para que senão Ele vai levar-nos à desgraça, à ruim, na miséria, à prática do pecado. Porque não compreendemos que devemos amá-lo de todo o nosso coração. Quem é maior do que Jesus? Nada. Quem me deu vida eterna? Jesus. Quem me ressuscitou dentre os mortos? Jesus. Quem me crucificou para o pecado? Jesus. Quem me perdoou daquela desgraça? Jesus. Aleluias! Aleluias! Que posso eu fazer, amado Pai, para retribuir essa tão grande salvação? Que poderemos dar a Ti, Senhor? Nada, nada é o bastante. Nada, porque Ele sempre é maior. Aleluias. Aleluia, Jesus. Louvado seja Teu nome. Louvado seja Teu nome, Senhor. Posição contra o pecado não é fruto de legalismo, de religiosidade. Não é porque o pastor falou que eu não posso fazer. Não, Senhor. Ah, Senhor, mas porque amamos Você de todo o coração. É porque é bom Te agradar, Jesus. É por isso. Porque eu quis ficar livre do velho Senhor chamado Satanás e pecado. Porque eu quis o Senhor. É uma livre escolha, amados. Eu não posso fazê-la por Ti. Eu não posso fazê-la, eu posso somente Te indicar o caminho. Eu posso fazer como Paulo fez. Se apressar tanto em escrever a verdade para que as pessoas compreendessem o tamanho da salvação, o tamanho da libertação, o tamanho que a nossa santificação já ocorrida na pessoa de Jesus. Deus não te chama para você lutar com as suas próprias forças. Deus não te chama para você acreditar na força do velho homem. Deus te chama para viver uma vida pela fé, e uma vida na fé no Filho de Deus. Deus não te chama para você ficar igual um louco escabelado, querendo vencer o pecado por si próprio, pela sua justiça própria, pela moral formada pelo seu Pai. Deus te chama para você vencer, porque a vida de Cristo em você te torna de você um homem mais que vencedor. É porque Ele já te deu. Ele não vai te dar a vitória, Ele já te deu. Ele não vai te dar a santidade, Ele já te deu. Porque quem recebe Jesus recebe tudo. É uma troca justa, por isso que Ele pede tudo de nós. É uma troca justa. Dei tudo, portanto recebi tudo dEle. Gratuitamente recebemos do Senhor essas coisas. Louvado seja Teu nome, Senhor. Versículo 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim agora apresentai-vos. De novo Paulo falando, apresentem-se à igreja. Igreja de Roma apresenta-se. E eu falo igreja de Ji-Paraná e Cacoal, se apresenta a Deus. Se apresenta ao nosso Senhor. Não foge. Se apresenta a Ele. Apresenta-se para servirem a justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavas livres da justiça. E o fruto que tinhas então de coisas que agora vos envergonhais. Porque o fim delas era a morte. Aquilo que fazíamos era morte, amados. Agora o versículo 22. Mas libertos do poder do pecado. Eu fui liberto do poder do pecado. E fostes feitos servos de Deus. Essa palavra é doulos, escravos. Tende vosso fruto para a santificação, e o fim dela, a vida eterna. Fomos libertos do poder do pecado. Aleluias por isso, amados. Diz assim, eu fui liberto do poder do pecado. Eu fui liberto do poder do pecado.
Fala com convicção, não fala com fraqueza não, gente. Provérbios fala que se te mostrares frouxo no dia de angústia, sua força será pequena. Não tem atitude do frouxo não, vamos ter atitude do forte em Cristo. Eu fui liberto do poder do pecado. Agora o fruto da minha vida é a santificação. E por fim a vida eterna. Aleluias! Aleluias! Louvado seja o Senhor por isso! Porque Paulo continua dizendo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna. Isso nós já temos. Aleluias! Aleluias! Louvado seja nosso amado Jesus, que suporta um homem que grita igual eu. Aleluias! Aleluias! Quem vive na graça é mais santo, porque busca se santificar cada vez mais. Amados, a santificação é fruto da fé. Sem fé é impossível. O quê? Sem fé é impossível. Quem não tem fé não obedece. A vida de obediência não é fruto da força da nossa vontade, mas é fruto da fé que temos na nova vida que recebemos de Cristo Jesus, o Senhor. É fruto de acreditarmos que agora eu fui salvo pela morte, mas agora continuo sendo salvo pela sua vida. É fruto disso. Aleluias. Quer ter uma vida de santidade? Quer ter uma vida de santidade? Sim ou não? Sim ou não? A palavra diz, então, reconheça, considera que você está morto para o pecado e vivo para Deus. Tenha fé nessa verdade. Tenha fé nessa verdade. Amados, o que é mais forte? Aquele velho homem que nós vimos ou Cristo Jesus? O que é mais forte? Aquele velho homem ou Cristo Jesus? Sabe por que eu sei que é Cristo Jesus? Porque Cristo Jesus venceu o velho homem. Ele diz, aquele que veio na semelhança da carne do pecado, condenou o pecado na sua carne. Sabe por quê? Porque ele não conheceu o pecado e nem na sua boca achou engano. Ele venceu aquele velho homem. A palavra diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Porque convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser o sumo sacerdote, para interceder diante de Deus pelas nossas fraquezas, porque Ele, sendo tentado, sabe interceder por nós, para que vençamos na hora da tentação. Quem é mais forte? Jesus. E quem vive na nossa vida? Quem vive na sua vida? Quem vive em nós? Quem vive em nós? O velho homem morreu. Agora tem uma nova pessoa dentro de nós. É possível ser santo? É possível falar não para aquele velho homem? É possível. É possível. Sabe o que é possível? Porque aquele velho homem está morto. Sabe o que é possível? Que aqueles senhores que eu tinha denominado aí por Paulo como atitude carnal, vontade da carne, toda vez que ela vinha falar comigo, vai encontrar um homem morto. Todas as vezes. Mas em compensação, não somente Jesus morreu, ressuscitou também ali, ressuscitou um novo homem, um novo Edmar. Uma nova criatura saiu ali de dentro. Senhor, Romanos, quando fala da transformação, da metanoia, amados, antigamente era uma lagartinha, agora sai dali uma linda borboleta. Era uma velha natureza, agora sai uma nova natureza. Era uma velha criatura, agora uma nova criatura. Era alguém que não prestava verdadeiramente, mas agora sai Cristo Jesus, que nele está o esplendor da glória do Pai. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê essa fé, não para ficar somente aqui dentro, mas precisamos dessa fé lá fora. Precisamos dessa fé quando sairmos desse ambiente. Precisamos dessa clareza, lucidez no espírito quando sairmos desse lugar.
para que quando formos tentados, possamos falar não para o pecado, e sim para Jesus. Amém? Vamos orar bastante agora. Vamos nos levantar, nos abraçar. Vamos nos alegrar. Vamos louvar ao Senhor porque Ele nos deu essa nova vida. Vamos dizer ao Senhor do nosso contentamento pela vitória que é maior, muito maior do que todas aquelas notícias ruins que tivemos do velho homem. Vamos reconhecer que Ele nos deu uma nova natureza. A natureza dele, Pedro diz que nos tornamos participantes da natureza divina. Agora há um novo homem, uma nova mulher dentro de nós. Dentro de você, discípulo do Senhor, tem uma nova mulher. Dentro de você, discípulo, um novo homem. E esse novo homem, essa nova mulher, Cristo Jesus em nós, a esperança da glória. Aleluias! Louvado seja seu nome, Senhor. Então vamos orar, amados. Vamos nos abraçar, orar, pedir ao Senhor que continuemos posicionados ao sairmos desse lugar. Posicionados contra a carne. Peça perdão ao Senhor pelas vezes que você pecou sem necessidade de pecar. Agradeça ao Senhor porque hoje Ele pode te mostrar com tanta clareza que você recebeu dEle uma vida tão poderosa, tão grande, que você não precisa mais ser medíocre a ponto de desagradá-lo e desagradar a vontade de Deus na sua vida. Peça para o Senhor que essa revelação não saia do seu coração. Peça para o Senhor escrever na tábua de carne do seu coração essas verdades dessa noite. Louvado seja seu nome, Pai. Traz um avivamento santo entre nós. Avivamento de santidade, Senhor. De vida reta. De vida posicionada. No nome de Jesus. Amemos a Ti, Senhor, porque você nos ofereceu uma tão grande salvação. Se a salvação nos justificou e nos santificou ao mesmo tempo, por isso te amamos, Senhor. Obrigado porque você abriu nossos olhos para tão grande salvação nessa noite. Obrigado. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor, nos posicionamos ao lado da salvação, Senhor. Encontramos nela a força que estamos precisando. A vitória que tanto buscamos. Portanto, diz o Senhor, levantai os joelhos trôpegos e os pés descaídos, e fazei veredas retas diante do Senhor. Se o seu joelho estava fraquejado, se você estava desanimado, se você estava com a sua situação complicada, achando que não tinha mais esperança, o Senhor te chama, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, que o Senhor te resplandecerá nessa noite. Humilha-te perante o Senhor, reconheça o poder da salvação, e você vai levantar como um homem vencedor na presença do Senhor. Ó Senhor, renova os dons entre nós, o dom de língua, Senhor. Aquele que fala em língua edifica a si mesmo, Senhor. Que nós possamos estar falando em línguas, Senhor, para nos edificar na nossa santíssima fé, Senhor, no nome de Jesus. Vamos fazer isso agora. Deus está entre nós, amados, por isso nosso coração arde nessa noite. Deus está entre nós. O Senhor está cumprindo a palavra dEle, que estaria entre nós. Está entre nós para nos fortalecer, amados. O Deus de toda fortaleza é contigo, meu irmão. Oremos uns pelos outros. Edifiquemos uns aos outros. A palavra diz que deveríamos impor as mãos para conferir bênção, para abençoar, abençoa. Abençoa a vida de Cristo na vida do teu irmão. Abençoa teu irmão para ter uma vida de vitória. Pede ao Senhor para abrir os olhos do coração, para que Cristo seja iluminado, para que essa verdade seja escrita no coração. Não precisamos pecar. Não precisamos pecar, igreja do Senhor. Podemos ter uma vida santa. Quando Deus falou que deveríamos ser santos como Ele é santo, é porque Ele nos deu a capacidade necessária para a santificação. Não estava nos cobrando um negócio impossível, não. Não estava colocando a gente numa situação de derrota, não. Ele falou que você e eu devemos ser santos porque Ele é santo e Ele está dentro de nós. Quando Jesus foi assunto aos céus, Ele falou que deveria subir
e Ele enviaria o Espírito Santo, um do mesmo tipo, para que estivesse conosco todos os dias. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus habita em nós. O Deus Espírito faz morada em nós, para nos levar a ter uma vida de vitória. A palavra do Senhor fala que o reino de Deus é paz, alegria e virtude no Espírito Santo. Vida cristã não é vida triste, não é vida casmurra, é vida de alegria, do poder do Espírito. São de famílias ajustadas, de famílias santas, de homens e mulheres santos, de casamentos santos, Senhor. Levanta, Senhor, uma geração de homens santos, irrepreensível, que se opõe a tudo aquilo que é contra Deus. Senhor, nessa noite lançamos fora toda a mornidão espiritual, no nome de Jesus. Abrimos mão de toda a mornidão, de todo esfriamento, porque o batismo com o Espírito Santo e com fogo é sobre nós nessa noite. Fogo do Espírito, Senhor, que aquece os corações gelados, que arranca a indiferença. Aqueles que não foram batizados com o Espírito Santo ainda, peça para o Senhor te batizar nesse momento. Queria pedir para os discipuladores procurar o discípulo que ainda não foi batizado com o Espírito Santo. O Senhor quer batizar nesse momento com o Espírito Santo. O Espírito de Deus está entre nós. O Senhor está repartindo entre nós o dom do Espírito. Oh Senhor, coloca agora o dom de língua, Senhor. Confirma o dom do Espírito. Traz profecia em línguas agora, Senhor. Oh, Rabashuri Kitai, Serabaralai. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Amados, ontem conseguimos concluir acerca do primeiro inimigo. Vocês viram que sempre, com uma má notícia, o Senhor nos dá uma notícia maior, mais bem-aventurada, mais poderosa, que nos satisfaz muito mais. Mas é necessário o Senhor nos dar uma notícia, muito necessário. Ano passado, estava compartilhando com um discípulo, falando: rapaz, não é fácil você ser Jeremias, não é fácil você pregar contra a sociedade corrompida e às vezes contra o sistema religioso que é corrompido. Nos machuca, nos custa muito, né, compa? A gente tem que ir contra um monte de valores que todo mundo está acostumado com eles, como se eles fossem verdadeiros, como se eles tivessem alguma coisa boa. E quando você se opõe a isso, te custa muito, mas faz necessário que a gente fale dessas coisas, para que o Espírito da verdade nos encha da verdade e a mentira fique exposta, e assim possamos ter uma vida que agrada o coração do Senhor. Quero falar hoje sobre o segundo inimigo do cristão. Quero falar sobre o mundo. Quero falar sobre esse inimigo que também é muito ardiloso, muito elaborado, muito orquestrado, e que também pode nos levar para o inferno. Do mesmo jeito que nós descobrimos que a carne, os que tais coisas praticam, os que satisfazem a carne, não herdarão o reino dos céus, também existe a mesma sentença para aqueles que querem se tornar amantes do mundo. Por isso, Senhor, pedimos que o Espírito da verdade ilumine os olhos de nosso coração nessa noite, para o conhecimento da verdade, verdade que nos liberta, verdade que nos santifica, verdade que nos livra da ignorância. Senhor, abrimos nossos corações a Ti e levamos cativo nossa mente em obediência à Tua palavra. Repreendemos tudo aquilo que vem das trevas, do diabo,
contra nossas vidas. Preserva-nos nesta noite, nesse período que iremos estar ouvindo acerca do Teu coração, da Sua vontade para nós, porque queremos satisfazer a Ti, Senhor. Abre os olhos de nosso coração, Senhor, ungindo-o com o colírio santo, para compreender a Sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amados, a Bíblia trata essa palavra mundo como cosmos, só que esse cosmos tem alguns sentidos diferentes. Então, mundo não é tudo uma coisa só não. Quando está na Bíblia, mundo às vezes aparece com outros sentidos que a gente não está muito acostumado. Então, basicamente, mundo na Bíblia, primeiro se refere mundo como mundo todo, tá? Vamos dizer assim, o universo material que a gente está vendo, e até que a gente não está vendo, porque tem as galáxias, tem os planetas. Então, mundo, sistema, tá? Sistema criação, criacional do Senhor, tudo que é visível, palpável, que nós estamos vendo aí. O mundo manifesta a sua glória. Então a gente está olhando para mundo. Mundo, nesse sentido, não tem nada de maléfico. Criação do Senhor está bom demais. Tá bom? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. Está lá em Atos 17, né? Então, esse mundo tranquilo. A segunda expressão para mundo é no tocante à raça humana. E Deus amou o mundo, raça humana, de tal maneira, quer dizer, cristão ou não cristão. Deus amou o ser humano, mas é mundo também. E também Deus usa essa expressão mundo somente para os ímpios. Aí ele separa como uma classe de impiedade, mas também aparece na nossa Bíblia como mundo. E tem o outro mundo, que é no sistema, que é no sentido de sistema. Eu vou tentar colocar algumas palavras para a gente compreender o que é esse sistema. Política, bens materiais, religião, cultura, valores morais ou imorais, tudo que é secular, que faz parte deste século, que não irá para o século vindouro, para a vida eterna com Deus. Então, o tripé do mundo aí, política, religião e cultura, tirou essas três coisas, o mundo perde o sentido de existir, porque essas coisas são as bases dos valores da humanidade. É o que dita a regra para a humanidade. Esse mundo sistema, Jesus diz, João diz isso, né? Jaz no maligno. Jesus diz outra coisa, diz, aí vem o príncipe deste mundo. O jaz no maligno não foi Jesus, foi João. Jesus diz, e o príncipe deste mundo, ou seja, deste sistema, política, religião, cultura, valores, riqueza, essas coisas todas que a gente observa aí, jaz no maligno e ponto final. E a gente precisa analisar bem o perfil deste mundo, porque aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Não ameis o mundo nem que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, e ele constitui-se inimigo de Deus. Acabou, e inimigo de Deus vai para o inferno, é coisa feia para nós. Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então nós não podemos achar que somos amigos de Deus, ou nos considerarmos amigos de Deus, sem que junto com essa consideração própria nossa, também haja de nossa parte uma inimizade contra esse mundo sistema. Precisa haver um posicionamento de nossa parte no tocante a isso. Mas faz necessário a gente compreender, para que a gente possa, através dessa notícia ruim, que depois ela se torna boa, porque a gente compreende aquilo que a gente não pode fazer, para a gente poder compreender o que a gente pode fazer. Vocês lembram lá, quando Jesus é batizado, Jesus sai da água,
E ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E você lembra qual que é a última tentação? Qual foi a última investida satânica contra Jesus? Diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Pega Jesus, transporta para um monte alto, mostra todos os reinos do mundo e a glória que existe no mundo, e diz: olha, tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorares. Vocês imaginam então que o mundo é uma tentação para nós. O diabo não dando conta de ganhar Jesus nas outras coisas anteriores, ele disse: agora eu vou fechar, eu acho que agora eu vou detonar, isso aqui ele não vai dar conta, eu vou mostrar para ele. Como é que é a glória de um governante, de um presidente? O poder que tem esse povo. Agora você junta o poder desse povo todo para dar para um homem só. Foi a proposta feita por Lúcifer a Cristo Jesus. Ser presidente da república de um país, presidente de um país, já é um negócio muito elevado, não é? Você imagina você juntar tudo isso aí e dar para uma pessoa só. Pois bem, amado, Jesus foi tentado exatamente dessa forma. E você entende que Jesus, naquela situação, ao responder ao diabo, falou assim: ó, diabo, você é mentiroso, a glória desse mundo não pertence a você, o reino desse mundo não pertence, nada disso é seu, você é mentiroso. Não. Porque Jesus tinha consciência de que verdadeiramente os reinos deste mundo pertencem ao diabo. A resposta que Jesus dá a ele é outra: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e ponto final. Acabou. Jesus considera que o poder lhe dado atrás daquela tentação, o domínio que ele poderia receber com aquela tentação, aquilo era um tipo de situação que o levava a fugir do propósito de Deus. Eu te pergunto, se Jesus foi tentado com o poder deste mundo, com a glória deste mundo, com a fama deste mundo, com a riqueza deste mundo, com a autoridade que ele poderia ter neste mundo, se o diabo tentou a Jesus, nosso amado Jesus, não tentaria a nós? Não tentaria a você e a mim? Agora eu te pergunto, será que nós temos uma consciência real de que nós não pertencemos mais a este mundo? Será que nós estamos vivendo esse presente século, essa época presente, conscientes que não somos daqui? Será que nós estamos entendendo que nós estamos numa terra estranha? Que o dono desse negócio não é Jesus? Será que eu estou tendo consciência de onde é a cidade, o lugar, que o dono da minha vida é dono dela? Eu quero te dizer que Deus não é dono deste mundo. O mundo jaz no maligno. Agora, para eu entender isso, eu tenho que entender que houve uma mudança de reino na minha vida. Efésios 2:2 diz que outrora, ou seja, antes de nos converter, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Outrora nós estávamos no mundo, outrora. É um negócio que passou. Antes de vocês se converterem, vocês eram deste mundo de fato. Colossenses 1, 12 e 13 diz que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse reino aí é mundo também, governo, sistema. Nós somos transportados de um reino para outro reino. Houve uma mudança de endereço. Compreendem?
Agora, por que a gente não consegue, às vezes, enxergar isso? Porque você se converteu em Ji-Paraná e continua morando em Ji-Paraná. Aí tu fica na sua cabeça que você ainda é daqui. Só que houve, amados, uma mudança. Antes fazíamos parte do reino, do mundo das trevas. Agora nós estamos fazendo parte do reino, do mundo da luz. Fomos transportados, tirados de um lugar para outro. Como o homem é acostumado a acreditar só naquilo que vê, às vezes ele está tendo dificuldade de compreender que ele foi transportado de um canto para o outro. Gálatas 1,4 diz que o qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Foi dado a Cristo por nós, para nos livrar deste mundo. Nós temos que pedir que o Espírito da verdade nessa noite inculque isso em nosso coração, de que nós não fazemos mais parte deste mundo, que fomos tirados deste mundo, transportados deste mundo, para o reino do Senhor. Houve uma mudança não somente de rei, de governo, mas houve uma mudança de reino também, de quem é, de que lugar que eu estou. Quem é que manda, você já sabe. Agora, no mundo ou no reino de quem é que você está sendo participante? Vocês estão compreendendo que são duas coisas diferentes? Sei que vocês não querem nada com o diabo, eu sei disso. Só que o diabo é o dono deste mundo. Portanto, nós também não podemos querer ter nada com este mundo. Nós não podemos achar que este mundo é nosso amigo. Nós somos tirados deste mundo. João 18:36, quando Jesus responde lá a preocupação deles acerca do reino dele, da pessoa dele, se ia ser livre ou não, ele diz assim: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Quero responder para vocês uma coisa que vocês não estão sabendo. Se meu reino fosse daqui, os meus servos pelejariam e eu não seria entregue a vocês, acabou. Mas eu quero que vocês saibam que meu reino não é daqui. O reino não é daqui. Amados, saímos deste mundo tenebroso para o céu. O reino de Deus está dentro de nós. Nós não mais fazemos parte deste mundo, conforme diz a palavra. Mudança de governo e mudança de lugar. Mudança de governo e mudança de lugar. Se você é um cidadão mineiro, mas mora em Rondônia, você não passa a ser rondoniense porque você está aqui. Você continua sendo mineiro. E vice-versa. A sua natureza celestial é maior do que o lugar físico que você habita. Deus te tirou desse lugar chamado mundo e transportou você para outro lugar chamado Reino dos Céus, morada do Senhor agora. Nós vivemos no outro canto, somos cidadãos de outro lugar, não mais daqui. Vai deixando isso entrar no teu coração, que daqui a pouco você vai compreender. E pelo fato de você ter sido tirado deste mundo para Deus, para o reino do Filho e do amor dele, agora esse mundo começa a ter um tipo de posicionamento conosco. Abre tua Bíblia em João 15:18. João 15:18, o que diz? Se o mundo vos odeia, vou ler o 19 também. Sabeis que primeiro do que a vós, odiou a mim. Deixa eu pegar aqui. Estão acompanhando aí? Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós, odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia.
pelo fato de você ter se convertido, o mundo passou a ser um inimigo nosso, mundo sistema. Mundo, raça pervertida. As pessoas pervertidas, com a mente pervertida, o mundo sistema, tudo aquilo que existe nesse mundo sistema, transforma-se em nossos inimigos. E Jesus diz, vocês não ficam admirados não, porque primeiro eles odiaram foi a mim, viu? Eles tiveram problema comigo. E porque eu tirei vocês dele, e eles têm raiva de vocês. Porque se vocês fossem dele, ele aborreceria, odiaria vocês. Mas como vocês não é mais dele, então agora ele aborrece e fica chateado, e fica bravo, irado, odiando vocês. Jesus estava nos posicionando. Jesus estava nos situando do que estava ocorrendo. Capítulo 17, versículo 14, diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. O mundo os aborreceu porque eles não são do mundo. Versículo 16: não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Amados, diante do que a gente já leu até agora, faço uma pergunta: nós somos do mundo ou não? Você faz parte desse mundo ou não? Então diz assim: eu não faço parte desse mundo. Eu não faço parte desse mundo. Daqui a pouco nós vamos prosseguir a pergunta e vamos falar outra coisa. Eu não quero fazer parte desse mundo. Saber que eu não faço é uma coisa, não querer fazer parte já é outro assunto. Tem que aprofundar um pouco mais. Mas na primeira instância já estamos indo bem. Eu não faço parte desse mundo, ponto final. Louvado seja teu nome, Senhor. 1 João capítulo 3, 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, vos aborrece. Não vos maravilheis se isso está acontecendo com vocês. O apóstolo agora abrindo nossos olhos. Não podíamos nos maravilhar se isso estivesse acontecendo. Aleluias. 1 João capítulo 3, agora versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o amado Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. Por que não nos conhece? Porque não conhece ao Pai. Amados, aquele que muitas vezes está nos seduzindo com as suas ofertas, propostas, ele nos odeia, nos despreza, nos ignora, nos maltrata, assim como o mundo fez com Jesus. Mesma coisa. Nós temos que ter consciência desse negócio. Quem foi que rejeitou Jesus? As pessoas mundanas. Quem foi que prendeu Jesus? Os mundanos. Quem foi que julgou Jesus? Os mundanos. Quem condenou Jesus? Os mundanos. Quem matou Jesus? Os mundanos. Como é que agora nós queremos ter amizade com essas pessoas, com este mundo? Temos a afinidade de receber deles o amor devido, se nós não pertencemos mais a este mundo. Assim como o mundo fez com Jesus, quer fazer conosco, quer nos matar. O mundo rejeita tudo que vem de Deus, amados. As coisas que vêm do Pai não servem para o mundo. Não somos deste mundo. Podemos a declarar isso? Não somos deste mundo. Eu não sou deste mundo. Vamos dizer isso? Vocês não estão tendo convicção ainda não, né? Vamos falar com mais convicção? Você está com medo dos seus amigos de trabalho ver você falar isso, você vai ficar com vergonha, não? Os amiguinhos que estão bochichando no seu ouvido, querendo seduzir você, hein? Mas vamos dizer isso com convicção? Eu não sou deste mundo. De novo? Eu não sou deste mundo. Aponta o dedão para teu irmão e diz assim: você não é deste mundo.
Você não é deste mundo. Vira pro outro lado agora. Você não é deste mundo, Jonatas. Aqui, você não é deste mundo. Você não é deste mundo. Aleluias. Beleza? Amados, esse mundo pertence a quem? Esse mundo pertence a quem? Quem governa esse mundo? Quem é o mentor das coisas que influenciam a sociedade desse mundo? Exemplo, moda, cultura, política, o que é aceitável ou não, o diabo. Então por que muitas vezes, tolamente nos esquecemos disso e começamos a ter algum tipo de paixão por este mundo? Por que então? Porque como ontem aprendemos, nos falta ter um posicionamento correto, que nós vamos ensinar a vocês. Mas antes nós precisamos entender que esse mundo não presta. As coisas que existem nesse mundo não prestam. João 14:30. João, Evangelho. E outra vez vos digo, como muitas outras vezes já tinha dito, que aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada. Quem Jesus disse isso? Jesus disse isso. Eu acho que os discípulos naquela situação falavam assim: rapaz, esse cara está tendo umas ilusões de ótica, porque não estamos vendo ninguém aqui, rapaz. Só está nós 12, mais ele. E ele vira pra gente e diz assim: aí vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim. Engraçado, ele tá vendo, esse cara está tendo uns negócios estranhos aí, hein? Ele está vendo um negócio que não vê. Que príncipe é esse que ninguém está enxergando aqui? 1 João 5,19 diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Amados, tudo que não procede da árvore da vida, que é Cristo Jesus, não vai passar daqui. Tudo vai ser queimado com fogo. Tudo vai ser queimado. Tudo. Só vai permanecer. Só vale a pena lutar por aquilo que vai para a eternidade, que levaremos com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Este mundo está cego no tocante às boas novas do Senhor. Esse mundo que jaz no maligno, ele tem um Deus, que é o diabo, e tudo que pertence a ele caminha para a ceguidão das pessoas. Por isso não é inteligente de nossa parte querer achar que alguma coisa que está lá dentro serve para trazer aqui para o nosso coração. Queridos, houve uma mudança. Eu estava lá. Quando eu estava lá, não prestava. Eu saí de lá porque reconheci que aquela desgraça lá não presta. Agora estou no reino de Deus e começo a dar olhadelas para aquilo que está do lado de lá de novo. Eu tenho que saber que o mentor daquelas coisas é Satanás. Eu tenho que saber que o governo daquilo está nas mãos do diabo. Eu tenho que saber que o príncipe das trevas influencia as pessoas para ditar que aquilo que deve ser feito ou não. Nós temos que compreender isso no Senhor. Por isso que Jesus, lá em João 17:18, diz: Pai, assim como você me enviou ao mundo, eu também os envio ao mundo. Você sabe aquilo que nós conversamos ontem? Aquela pessoa que tem a natureza divina quando saiu daquela água do batismo? Aquela pessoa mais estranha aos olhos do mundo, que o mundo não conhece, que o mundo não entende, que o mundo não considera, que o mundo odeia. Aquela pessoa ali foi enviada ao mundo. Aquela pessoa ali foi enviada por Deus para ficar no mundo por um tempo. O Senhor, em vez de nos tirar dali e nos levar direto para o céu, Ele diz assim: não, eu preciso usar esse novo ser, esse ser estranho agora ao mundo, para poder ganhar muitas outras vidas,
para que eles também se tornem estranhos, forasteiros em terras estranhas. Aquele homem velho que fazia parte do mundo morreu. Aquele homem velho que gostava das coisas que pertencem a esse mundo morreu. Agora tem um homem novo, um homem que segundo Deus é recriado em verdadeira justiça e santidade. Um homem que agora mudou de mente, tem uma mente nova. Agora não gosta mais de pensar conforme o mundo pensa, ele quer pensar agora conforme Deus pensa. Então o Senhor nos resgata do mundo e nos envia no mundo. Nos resgata e nos envia ao mesmo tempo. Sabendo Jesus o que nós iríamos enfrentar neste mundo. Por isso que nós precisamos agora, como enviados de Cristo, ouvir os conselhos dele e dos apóstolos para saber como devemos nos comportar neste mundo. Quero estudar sobre isso agora com vocês. Agora que eu descobri que eu não sou mais desse mundo, que já declarei que eu não sou desse mundo, tá bom? Aquela nova natureza, aquele homem criado em Cristo, para viver a verdadeira justiça e santidade, é enviado para o mundo. Ele diz assim, vai lá meu filho. Aí ele vai me dar um monte de conselho para que eu saiba como me comportar e como deve acontecer dentro de mim. Então vamos lá. Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Só olha, eu quero que vocês saibam um negócio. A inimizade do mundo é inimizade comigo. A amizade com ele é inimizade comigo. Então se você quiser ser amigo do mundo, você vai ser meu inimigo. Vamos fazer de conta que você vai se aproximar de uma pessoa que você nunca conheceu. Então eu vou lá, me encontrei com o Henrique, nunca vi o Henrique na vida. Mas o jeitão do Henrique teve algumas coisas lá que eu achei interessante. Aí eu vou querer fazer amizade com o Henrique, me aproximar dele. Se isso ocorrer conosco em relação ao mundo, ao me tornar amigo dele, eu tenho que olhar para trás e dizer assim, agora arranjei um novo inimigo chamado Deus. Eu tenho até o direito de usar a liberdade que ele me deu para me tornar amigo dele. Mas saiba que ao me tornar amigo dele, eu me constituo inimigo do Senhor. Não tem como eu ser amigo dele e amigo de Deus. Se eu me constituir amigo do mundo, automaticamente virei as costas para Deus e me torno inimigo de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Versículo 15, melhor dizendo, e 16, nós vamos ler. Diz assim, não ameis o mundo. É isso que está escrito na sua Bíblia? O que está escrito na sua Bíblia então? Hã? Quem que não deve amar o mundo? Hã? Vamos falar eu? Eu sempre tenho a impressão que o nós é vós. Sempre tenho essa impressão. Quando eu falo do nós, estou falando vós. Não. Quem é que não ama nós? Vós. Eu estou fora. Então, o que está escrito aí? Não ameis o mundo. Quem é que não tem que amar o mundo? Ah, então diz assim, eu não posso amar o mundo. Vamos falar de novo? Eu não posso amar o mundo. Agora, por que eu não posso amar o mundo? Hã? Vamos voltar atrás um pouquinho. Eu quero insistir em outro assunto. E nem o que no mundo... Ah, uai, é diferente? Não amar o mundo não é a mesma coisa que não amar o que não há no mundo? É diferente. Sabe o que é isso? Veio de mar estava nas trevas. Mundo das trevas, império das trevas, vem para o reino de Deus. Agora o mundo da luz, tudo é com o Senhor. Só que você já viu aqueles meninos barrigudo, pidão, que fica doido para comer a bolacha do vizinho? Eu fico assim olhando lá assim, nossa, olha só, rapaz, o que eles estão fazendo, hein? Eu podia fazer aquilo, viu? Mas que coisa legal.
Mas por que é proibido fazer aquilo? Ah, mas aqui não tem problema nenhum. Olha lá, ó, o pessoal está fazendo, nem está acontecendo nada com eles. Eu começo a gostar o que tem no mundo. Eu não estou lá ainda. Eu não passei pro lado de lá, mas eu estou do lado de cá olhando para lá, com vontade de pegar as coisas que estão lá no mundo para trazer para a luz. Eu não devo amar o mundo, vírgula, e nem o que há no mundo. O mundo diz assim: trabalha, 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 para ficar rico, ficar rico, ficar rico. Você não vai para o mundo, você é crente. Trabalha, trabalha, trabalha. Por quê? Quero ficar rico, ficar rico, ficar rico. Você está amando o que tem no mundo, filho. Porque isso não está na Bíblia. Ah, eu não devo amar e nem... Vamos fazer a frase completa agora? Eu, não fala nós não, porque nós é vós. Eu não devo amar o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ai, 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 ai. Joãozinho amoroso, mas que palavra de Joãozinho amoroso, não? Ele nos ama, por isso que está querendo nos tirar dessa condenação desgraçada chamada mundo. Não ameis o mundo e nem que há no mundo, porque se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Ah não, mas eu amo Deus. Ele disse: eu não te amo. Acabou. Ah não, você cala a boca. Ou se odeia lá e vem para cá, ou... não tem negócio mais com nós. Nos tornamos inimigos. Amados, não é brincadeira essa declaração não, hein? Essas expressões constituem-se inimigo de Deus. O amor do Pai já não está mais nele. Amados, isso é muito forte. Isso é muito contundente. Isso tem que trazer em nós um temor de Deus e um tremor de Deus. Porque tem o poder de me levar para o inferno novamente. E Deus nos livre disso aí. Você sabe o que é concupiscência? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e juntamente com ele as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Hã? Você sabe o que é uma concupiscência? É um forte e continuado desejo de fazer ou de ter o que Deus não quer que eu faça ou tenha. Olha só, é um forte desejo de fazer ou ter o que Deus não quer que eu faça ou tenha. Olha que coisa interessante. Se você cair nesse negócio, você está enrolado. Porque aqui fala desse desejo continuado e forte da carne. Desejo pecaminoso da nossa carne que nós analisamos ontem. O mundo oferece tudo que a nossa carne gosta. Por que eu comecei a falar da carne? Para que você veja o tanto que ela é um perigo. Agora eu quero falar o seguinte: você sabe quem que gosta de dar comida na colherzinha para a sua carne? O mundo. Gugu, Dadá, abre boquinha, carninha, o mundinho vai te dar comidinha. É assim que funciona. Ele foi orquestrado por Satanás para poder ter tudo que a carne gosta. Então se você pensar assim: ah não rapaz, eu me converti, agora não vou gostar de nada que tem no mundo. A nova natureza não gosta, mas a velha natureza gosta. Tudo aquilo que vem de Deus, você não vai achar no mundo. Você vai achar só em Deus. O mundo é contra aquilo que vem de Deus. E o mundo é o grande alimentador da carne. É o que provê as necessidades da nossa carne. Que mais? O mundo nos ensina a amar o que é avarento, transitório. Nós queremos abraçar aquilo que nós não precisamos. Queremos ter aquilo que nós não necessitamos, mas queremos ter. O mundo ensina isso para nós. Quanto orgulho daquilo que temos ou somos, não? Amado, devemos temer essas coisas. Mateus 13, 22, quando Jesus fala da parábola do bom semeador,
e fala onde aquela semente caiu. Tem uma semente ali, que é muito interessante nós analisarmos. Aquela semente está dentro da igreja. Ali não está falando de alguém que é ímpia, está falando de gente que está dentro da igreja. É aquela que caiu entre os espinhos. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca essa semente e ela se torna infrutífera. Cuidado deste mundo, sedução de riqueza, faz parte desse mundo. Coisas deste mundo. E quem se envolve com essas coisas constitui-se inimigo de Deus. Por isso que naquele grande dia ele vai dizer abertamente: mas Senhor, eu até falava que eu era discípulo, mas Senhor, eu até memorizei aquelas 2 apostilas que foi longa, demorei a memorizar, fiz tudo certinho. Aí diz: mas você amou o mundo, filho, você ficou atrás da sedução deste mundo, das coisas que pertencem a esse mundo. Não dá para nós dois. Aqui é um lugar muito santo para você ficar. Então, amados, cuidado. Cuidado, enganoso é nosso coração e desesperadamente corrupto. Cuidado, cuidado com aquilo que está seduzindo os nossos olhos. Mateus 16, 26, está lá em Marcos 8 também, que a gente até memorizou um pedaço, 34, se você continuar do 36 em diante. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Tem jeito do homem ganhar esse mundo inteiro? Ali de novo, o mundo é o quê? Poder, riqueza, sedução dessas coisas. E perder a sua alma? Que adianta? Que adianta? Quanto que custa a eternidade, gente? Com Deus? Quanto que custa a eternidade com Deus? O que os homens dariam para ir para o céu? Pois é, o céu não se compra com dinheiro. O céu se compra com o coração posicionado do lado do Senhor e contrário ao mundo e contrário à carne. O céu é adquirido com aqueles que foram lavados pelo sangue precioso de Cristo Jesus e que não estão buscando o bem próprio, o proveito próprio, mas está buscando agradar o coração daquele que o tirou das trevas para a maravilhosa luz. Assim é salvo. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará seu coração. Existem 2 tipos de riqueza, irmãos. 2 tipos. Existe a riqueza dada por Cristo em Mateus 6, 33. Existe a riqueza adquirida pelos homens, pelo esforço próprio. A riqueza que presta e é abençoadora é a riqueza que Deus dá, sem nos acrescentar dores ou desgosto. Agora a riqueza que os homens buscam com seu próprio esforço, com seus próprios méritos, ela serve para tirar dele a salvação eterna. Colossenses 3, de 1 a 3, diz assim: buscai, uma vez que vocês nasceram de novo, buscai as coisas que são do alto, que são de cima, não as que são debaixo da terra. Nós temos que buscar as coisas que estão lá em cima, não as que estão no mundo. Eu temo que nós estamos vivendo essa vida como se tudo que o homem pudesse aproveitar, está aqui. Que a felicidade, o contentamento, a satisfação, a paz, tudo ele vai encontrar aqui. Eu temo que a igreja está com esse desvirtuamento no coração, atentando para as coisas que existem neste mundo e não para as coisas que estão no céu. O mesmo Jesus fala: os gentios do mundo buscam todas estas coisas. Lucas 12:30 ele fala isso. Mas o Pai sabe de que vocês precisam, ele completa a frase. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe. Muitas vezes nós queremos dizer para Deus o que precisamos. Nós queremos falar: Senhor, eu preciso, me dá. Ele sabe o que você e eu precisamos. E Ele sabe que o que eu preciso é exatamente do tamanho daquilo que não me tira da presença dEle, amados. Ele sabe exatamente do nosso coração. 1 Timóteo capítulo 6, quero ler do versículo 6 ao 10. Mas grande, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e nem coisa alguma poderemos levar dele. Com que você nasceu nesse mundo?
Hã? O que você trouxe quando você nasceu para esse mundo? Hã? O choro, mais nada. O que você vai levar dele? O que você trouxe. O que você trouxe para esse mundo? Hein? O que você trouxe para esse mundo quando você nasceu? O que você vai levar dele então? O que você trouxe. Aí ele diz assim: tendo sustento, com que nos vestir, estejamos com isso contentes. A igreja é desse jeito. Nós estamos assim. Quando a gente tem comidinha em casa e coisinha para colocar no corpo, a gente está satisfeitíssimos, ou não? Amados, Deus nos chama para o contentamento. Deus nos chama para uma vida de simplicidade. Deus nos chama para uma vida de satisfação porque Ele está em nós. Ele nos chama para uma vida de satisfação porque Ele, se Ele for o tesouro, Ele verdadeiramente tem que ser o tesouro. Muitos chamam Jesus de maior tesouro, mas Ele queria mesmo ter carro bonitão, casa boa, fazenda boa e no pasto. Amado, Jesus não é meu bem maior, Jesus é meu único bem. Outro bem além de ti não possuo, diz o salmista. Tem muita gente achando que Jesus tem que ser o bem maior. E qual é o seu bem menor então? O que vem depois de Jesus? Grande contentamento devemos ter. Com o que, Jesus? Com a comida e a roupinha. Mas Senhor, a marca da roupa, dá pra gente negociar? Porque o senhor sabe, né? Fulano de tal, você viu a roupa que ele tá usando na reunião, senhor? Puxa vida, né? Tudo bem, né? Até que eu quero ficar mais, e a comida, dá pra gente negociar isso aí? Dá pra gente comer lá no restaurante de Israel todo dia, Senhor? Até que eu ficava mais satisfeito. Porque arrozinho com ovo, Deus, é complicado. Amados, nosso coração está desconectado do reino. Nosso coração precisa voltar de novo a se conectar por lá com Deus, com aquilo que Ele deseja. Ora, os que querem ficar rico, eu insisto nesse ponto. Tem gente que quer ficar rico. Tem gente que eu não consigo entender que Deus quer que ele seja rico para ajudar os outros. Não sei o que é que ele pensa, mas ele é assim, fazer o que com Deus? É diferente, amados. Tem gente que quer. Ele quer ser rico, ele não dá conta de não ser rico. Vai morrer pobre, mas vai querer ser rico. É uma coisa ruim que acontece dentro do cara. É uma luta por uma coisa que ele talvez nunca vai alcançar, mas ele quer. E é o que diz a Bíblia? O que quer ser rico cai em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Foge de quê? Do desejo de ficar rico. Foge de quê? De não ter contentamento com as poucas coisas. Foge de quê? De não se satisfazer com aquilo que é necessário e básico. Foge de quê? Do amor ao dinheiro. Foge de quê? Da sedução das riquezas. Quem quer ser homem e mulher de Deus aqui, levanta a mão. Você vai ficar tudo pobre. Vai ter só o que você precisa. E sem cobiçar o que não precisa. Pode baixar a mão. Tem gente que levanta a mão com o punho fechado. Outros levantou a mão assim, mais ou menos. Amados, eu temo que muitas vezes estamos buscando uma felicidade e uma realização pessoal nas coisas que pertencem a este mundo, a este século, e não nas coisas que pertencem ao mundo vindouro e aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Eu temo que nós estamos buscando a felicidade nas coisas que são exteriores, nas coisas que são visíveis. Quer ver? Quando você coloca uma roupinha mais ou menos, você acha que você é mais do que você é. Verdade. O ser humano, quando coloca uma roupinha mais ou menos, ele acha que ele é Aí ele coloca uma roupinha mais simples, ele se sente todo humilhado. Quando ele está na roda, ele não quer nem abrir a boca com medo de ser notado. Por que isso? Porque nós estamos buscando uma satisfação com aquilo que é externo. Nova vida.
alegria. A gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar.